Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente e o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostra que houve redução no desmatamento da Amazônia, mas em compensação aumentou a área devastada do Cerrado. A reportagem é de Carolina Chaves. Desde 2012, o desmatamento na Amazônia triplicou em 10 anos e foi acelerado entre os anos de 2019 e 2021. Mas, a partir de janeiro deste ano, houve um sinal de tendência na redução da destruição da floresta amazônica. De acordo com o INPE, nos 4 primeiros meses deste ano, os alertas de desmatamento na área foram 38% menores que os do mesmo período do ano passado. Mesmo assim, 11.594 quilômetros quadrados foram devastados e é grande a preocupação de ativistas. A preocupação que a gente tem hoje é com justamente, esse aumento, de uma agenda ligada aos crimes ambientais, ao desmatamento, uma agenda até mesmo antiambiental, muito mais ligada a um desenvolvimento com base na contínua destruição. Então, isso nos preocupa, essa polarização, vamos dizer assim, e essa agenda, que é um resultado aí dos últimos 4 anos, que inclusive hoje está muito forte no Congresso. Já no Cerrado, onde nascem as principais bacias hidrográficas do país, as estatísticas são alarmantes nos primeiros 4 meses deste ano. Diferentemente da Amazônia, de janeiro a abril, houve um aumento no desmatamento do Cerrado, com mais de 2.000 quilômetros quadrados destruídos, 17% a mais que no ano passado e 48% maior que a média histórica. A maior parte dessas áreas destruídas está localizada em 4 estados brasileiros, por serem a principal fronteira de expansão agrícola no país e uma das grandes frentes de destruição de ecossistema do mundo. E essa é uma região de muito interesse, da fronteira agrícola. Então, principalmente ali a produção pecuária e a produção de soja vem crescendo bastante naquelas regiões. E isso leva a um aumento do desmatamento. E isso é bastante preocupante, assim, Primeiro porque todos os dados mostram, a pesquisa já existe, isso é do conhecimento notório, assim, de que a gente não precisa mais converter nenhuma área de vegetação nativa para produzir. O Cerrado tem apenas 3% de sua área em proteção integral, muito pouco para um bioma que tem a maior área de terras cultiváveis e de agricultura familiar do mundo e que já perdeu quase metade de sua área original. Bom, e agora para a gente falar mais sobre a preservação do meio ambiente, eu converso de forma remota ao vivo com o presidente da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB-DF, Rômulo Martins Najib. Olá, seja bem-vindo, muito boa tarde, obrigada pela participação. Olá, boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos que estão ouvindo a gente. É um prazer para mim poder participar e agradeço o convite. Prazer é todo nosso. Bom, nesse dia tão importante, que serve também assim de reflexão para ver como a gente pode avançar nessa matéria, o que o judiciário tem feito e o que o Poder Judiciário pode fazer para a gente frear o desmatamento e tentar coibir essas ações degradantes ao meio ambiente, doutor Rômulo. Olha, a atuação do Poder Judiciário, ela depende muito da atuação do Poder Executivo por meio dos órgãos de fiscalização ambiental. E quando esses assuntos chegam ao Poder Judiciário, o que pode ser feito é aplicar a lei, aplicar a legislação que já existe. Nós temos um arcabouço legislativo aqui no Brasil consistente, que é a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, que é uma lei de 1981, tem a Lei de Crimes Ambientais, que é uma lei de 1998, e o próprio Código Florestal, que é de 2012. E além disso, além da aplicação da lei, construir jurisprudência, no sentido da proteção do meio ambiente e incentivar a reparação ambiental através das decisões, obrigar esses poluidores a recuperar áreas degradadas ou financiar projetos de conservação. O senhor citou agora decisões, Quais as decisões que o senhor considera mais relevantes nos últimos anos nesse sentido?
Olha, nós tivemos recentemente decisões importantes do Supremo Tribunal Federal, no ano passado, salvo engano, no sentido de considerar imprescritível, ou seja, afastar a prescrição do dever de indenização civil por dano ambiental, né? Então, a pessoa que causa um dano ambiental, ela pode ter uma multa prescrita, mas não o dever civil de indenizar. E, para citar uma decisão mais recente, né, recentíssima, para ser mais exato, da semana passada, o Supremo, na ADI 6137, salvo engano, julgou constitucional a lei do Estado do Ceará que proibia a pulverização aérea de agrotóxicos. Então, citando uma decisão mais ampla e uma mais recente, mas são inúmeras decisões, não só do Supremo Tribunal Federal, do próprio Superior Tribunal de Justiça, que têm sido bastante rigorosas com a aplicação da legislação em matéria ambiental. Na abertura, o senhor falou que nós temos um arcabouço muito robusto em relação a isso, né? Agora, eu acho que na prática falta dar efetividade a essas normas, seria isso? E aí só o Poder Judiciário sozinho não tem como, nem atribuição, né? Teria que ser o envolvimento de todos os atores envolvidos, né, doutor Rômulo? Exato, Rafaela. Hoje, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente é uma data que a gente tem que comemorar, sim, porque esse assunto nunca teve tão em voga, as pessoas, né, crianças, adolescentes se envolvendo com isso, mas também nós temos muitos desafios, né? O problema da falta ou da ausência de fiscalização ambiental, um problema que eu considero talvez o mais grave em matéria ambiental, né, que são a desigualdade socioeconômica brasileira. O Brasil é um país muito grande e a maior parte da sua população vive na pobreza ou na extrema pobreza, né? Então, esse tipo de situação, pessoas que não têm água, pessoas que não têm esgoto, né, pessoas que não têm o que comer e acabam, às vezes, por necessidade, degradando uma área, morando num local onde não pode, e é difícil, né, você cobrar consciência ambiental da pessoa que vive na pobreza, uma pessoa que não tem o que comer, não está preocupada se ela vai separar o plástico, né, se ela vai reciclar. Então, esses problemas profundos, né, que dependem da conscientização gradual da população, mas são desafios muito grandes para o nosso país. O senhor toca num ponto sensível agora que se refere à consciência da população, né? Falta e muito. Então, como a gente já tem um arcabouço, sanções previstas, multas, e às vezes a gente observa que na prática elas não funcionam, uma educação, investimento em conscientização, educação. Seria importante também, no Brasil de 2023, porque a gente tem falado muito na Agenda 2030, o Poder Judiciário, o CNJ, tem inúmeras iniciativas nesse sentido, mas na ponta mesmo ali para o povo, para brasileiro médio que não tem tanta informação assim dos impactos disso no futuro. Esse seria um caminho importante, né, doutor Rômulo? Mais do que importante, na minha opinião, é fundamental. A educação ambiental ela é fundamental, você conscientizar crianças e adolescentes que o futuro do país depende da preservação de hoje, né? Nós precisamos preservar hoje para ter um rio limpo no futuro, para ter o solo limpo no futuro, mas, na minha opinião, não adianta a gente colocar isso no currículo escolar das escolas públicas, das escolas particulares, se a criança, se o adolescente não está aprendendo isso em casa. Então, para mim, a educação ambiental começa em casa, é o exemplo que os pais vão dar para os filhos. Não adianta a criança ter na sala de aula noções de preservação, noção de legislação ambiental, se ela vê o pai jogando o lixo pela janela do carro, a mãe jogando o lixo no rio, né? Eu sei que essa é uma questão muito delicada, né? Como eu disse na resposta anterior, você cobrar esse tipo de conscientização, né, para pessoas às vezes que estão preocupadas com o que comer é exigir demais, mas a conscientização, o exemplo, parte de casa, parte dos pais. Devagarzinho a gente vai caminhando, né? E a gente falar de meio ambiente equilibrado é falar de saúde, bem-estar, qualidade de vida, sem dúvida. Doutor Rômulo, muito obrigada, viu, pela sua participação conosco. Boa tarde, até a próxima. Uma boa tarde, até a próxima. Agradeço a oportunidade.